todos. Vamos fazer alguns testes aqui primeiro de câmera, de som, tudo ok? Vamos lá. Como já me apresentaram, meu nome é Paulo, eu sou diácono aqui na Casa do Senhor, pela misericórdia do Senhor, então estou aqui para servir a todos. E essa aula aqui eu posso falar que eu estou aprendendo, então o meu convite para vocês é, vamos aprender juntos. Nós teremos o módulo agora, as cartas de Paulo. Nós vamos falar essa aula sobre a vida de Paulo e o livro de Atos. Deixa eu só soltar aqui, ó. Tem muita modernidade, eu tenho aqui muitas coisas, então... Como eles falaram, se eu não souber responder... Cadê aqui, ó? Retomar. Se eu não souber responder, o nosso irmão Davi, doutorado ali, nosso mestre, ele vai responder todas as suas perguntas, então podem ir anotando aí. Se ele não souber, eu tenho certeza que meu irmão Saulinho lá atrás, ele me salva dessa daí. Então, aqueles que estiverem chegando, achem um lugar, fiquem à vontade. Deixa eu só ver aqui como é que passa. Aqui nós temos uma fotinha só para ilustrar a presença de Paulo, só para a gente ter uma referência. Eu falo até mesmo partindo por mim, eu sou muito visual, então eu procuro ler, ver, e posso falar que esses últimos dias eu tenho assistido uns filmes de Paulo para poder entrar mais, né? A gente ter mais um entendimento. Não poderia começar essa aula sem agradecer a minha digníssima esposa, mulher maravilhosa que está aqui, que me ajuda. Se eu estou em pé aqui, podendo dar uma aula, podendo aprender, é graças à intercessora, a mulher de Deus que eu tenho em casa, amém? Então, posso pedir uma salva de palmas para ela, por me aguentar? Então, como eu falei, hoje nós teremos a vida de Paulo e o livro de Atos. Então, vamos lá, vamos dar início. O Du tinha pedido para mim falar a data, hoje é dia 12/8 de 2024. Então aqui ó, nós temos Saulo, a sua origem. Então nós vamos falar sobre Paulo, mas antes nós vamos falar de quem era Paulo. Amém? Então nós vamos começar aqui no começo, em alguns slides nós teremos somente falando sobre Saulo. Em certo momento nós começaremos a falar de Paulo. Então aqui Saulo, a sua origem. Vou ler um versículo, ó, Atos 22:3 diz assim: quanto a mim, sou judeu. Vou ler aqui que está maior, tá? Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós sois hoje. Atos 22:3. Então aqui, ó, minha esposa até, você vai repetir esse versículo? Sim, ele vai se repetir ao longo de alguns slides para que eu possa explicar, para que a gente possa se atentar em alguns trechos. Então aqui, ó, antes do nascimento, ó, da atual Turquia, a região fazia parte do Império Otomano. Até então, ela era a capital do Império Romano do Oriente. Então, Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso, da Cilícia. Era uma cidade da atual Turquia. Então, a atual Turquia, na antiga Turquia, ela era colonizada, ela tinha o domínio do Império Romano, de Roma. Então, por isso que a gente vai ver durante a aula que Saulo ele fala que ele era romano e ele também era judeu. E aí, nos próximos slides, nós vamos explicar. Aqui, ó, só mencionei só onde que tá? A Turquia ficou pequenininho, né? Não dá para ler. Então, cadê aqui, ó? Deixa eu ver se aqui dá para dar um zoom. Então, aqui embaixo, onde está vermelhinho aqui, ó, é Tarso. Lá em cima é a Turquia. Então, onde começa aqui. Então, não aparece o meu mouse, né? Não. Então, todo esse caminho aqui, ó, fazia parte da Turquia. Tarso é uma cidade da Turquia, que era dominada pelos romanos. Próximo. Aqui nós vamos falar sobre a cultura greco-romana. Só para a gente reafirmar como Paulo ele tinha essa cultura romana no seu convívio. Então, lendo, eu confesso, como eu posso falar, né, que eu aprendi muito para poder estar aqui ensinando, aprendendo com vocês essa aula. Muitas vezes eu li o livro de Atos e não entendi alguns trechos, uma palavra diferente, um contexto diferente, aqui está falando de Roma. Muitas vezes isso não nos chama atenção. Então a minha maior intenção essa noite é que você se atente em alguns detalhes aqui
livro de Atos, a história de Paulo, ela é grande, então nós não vamos conseguir falar sobre tudo, mas a minha maior intenção é que você saia curioso daqui para aprender mais, que você se atente em alguns pontos, para que você anote e fale, opa, isso eu preciso pesquisar, isso eu preciso entender. E aqui, ó, como eu estava falando, Saulo ele tinha cultura greco-romana. Então, quando a gente lê o livro de Atos, em alguns momentos, e eu falo que eu me atentei isso há 2, 3 semanas atrás, lendo mais o livro de Atos. Então, quando fala de algo que é romano, opa, aqui Saulo ele estava identificando, ele estava falando da cultura dele romana, de quando ele vivia em Roma. Então, antes eu lia, Romanos, aqui, o que quer falar? Por que Paulo ressaltou isso? E agora, nessa aula, minha maior intenção é que você saia curioso para pesquisar mais. E isso também, que essa aula aqui possa gerar em você, quando você estiver num culto, e o pastor falar algo, trazer algo, você, opa, peraí, esse versículo aqui me saltou, esse trechinho aqui, e aí você vai para casa e estude. Amém? A gente aprende muito mais estudando, se atentando em alguns detalhes, do que somente sentado ouvindo a palavra durante um culto. Então aqui, ó, Atos 16, 37, Paulo diz assim, mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Atos 16, 37. Então aqui é um momento que Paulo ele foi preso, e aí em algum momento ele fala que ele é cidadão romano. E aí os soldados falam, opa, peraí, se a gente soubesse que você é romano, a gente não poderia ter te tratado assim. Pode sair, você está solto. E Paulo fala, não, se vocês fizeram isso com a gente, agora vocês vão vir aqui e vão nos soltar. Por quê? Porque eu sou cidadão romano, eu estou reivindicando onde eu nasci. Eu estou reivindicando a minha cidadania. Vocês não poderiam ter me tratado assim. E a gente vai ver isso durante o livro de Atos, isso que nos gere uma curiosidade. Quando a gente estiver lendo, falou, opa, peraí, por que Paulo fala aqui, ó? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora, porque ele está reivindicando que ele nasceu em Roma. Então, a cultura romana, na época, eles tinham as maiores, como é que eu posso falar? Eles tinham as maiores atrocidades de crueldade. Então, quando eles pegavam alguém, eles prendiam, não se importavam, eles batiam, eles torturavam. Então, se você for procurar, e aí você tem que ter sangue frio para isso, tortura romana, você vai ver coisas que você vai falar assim, não é possível que eles faziam isso. Não vou nem trazer aqui, porque algumas coisas são bem pesadas. Então, aqui Paulo está falando assim, se eu não reivindicasse ser romano, talvez vocês me tratassem assim. Como eu mencionei que eu sou romano, vocês estão me tratando um pouquinho mais leve. E isso faz toda a diferença durante a caminhada de Paulo. E ainda assim ele sofreu muito. E aqui a continuação diz assim, ó, em outro momento, ó, em outra passagem. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Mas Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Então, a cultura romana, a cidadania romana, eles tinham o poder de comprar, com grande direito. E Paulo fala, eu não precisei de dinheiro, eu nasci, eu sou de nascimento. Então, eu nasci na cidade de Roma. Eu nasci numa cidade que era colonizada pelos romanos. Então, Saulo aqui ainda, né, às vezes eu vou confundir, tá? Vou falar Paulo, mas por enquanto ainda é Saulo. Saulo aqui está falando, eu nasci nessa cidade, eu não precisei comprar. Então aqui são 2 versículos onde a gente vê que Saulo está reivindicando a cidadania dele. Na verdade aqui, desculpa, tá gente? Aqui já é quando ele é Paulo, quando ele já está sendo perseguido, quando ele já está cumprindo o ministério dele, mas ele está falando da origem dele. Amém? Próximo aqui, ó. Conhecedor da cultura grega. Aqui Paulo ele reafirma. Paulo era um grande conhecedor da cultura grega e sua literatura. Um ponto forte para que o evangelho pudesse se espalhar tão rapidamente entre os gentios. Paulo conhecia as crenças e costumes gregos, por isso ele conseguia identificar e combater tais crenças e tais costumes. Atos 14, 11 diz assim, ó, e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica,
Fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós, e chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Então aqui nós temos uma passagem onde o apóstolo Paulo, ele cura, e aí eles falam assim, eles são deuses em forma de homens. E aí quando a gente continua lendo aqui, não vou ler, porque a ideia não é a gente ler aqui na aula todo o livro de Atos, mas gerar curiosidade para que a gente continue estudando em casa. Então aqui Paulo, na continuação, ele fala assim, não, peraí, vocês estão confundindo. Nós não somos deuses. E aqui Paulo, ele ressalta os deuses. Por quê? Porque ele conhecia a cultura. Então, vou dar um exemplo para os nossos dias. É como se a gente fosse falar com alguém de outra religião, aqui eu não quero nem citar qual religião, que venha na sua cabeça, e você conhece o que aquela pessoa já estuda, aquilo que ela acredita. Então, vamos dar um exemplo. Então, como se a gente fosse falar com alguém que é católico. Você conhece as imagens, você conhece os nomes, você sabe qual que é o significado. É a mesma coisa que Paulo fez. Ele conhecia os deuses daquela cultura. E isso deu propriedade para ele para falar, para identificar, para mostrar para as pessoas que elas estavam no caminho errado. Então aqui, ó, eu só quero mostrar como Paulo conhecia e ele viveu inserido nessa cultura durante um tempo. Próximo. Aqui nós vamos começar a falar sobre a origem judaica. E aí nós voltamos no versículo Atos 22, 3. Mas eu só quero que vocês identifiquem aqui no comecinho, ó. Quanto a mim, sou judeu. Agora Paulo está reivindicando que ele era judeu. Então, em algum momento aqui, ele está falando para os fariseus, para os saduceus, e o povo não dava crédito para ele. E aí ele reivindica, opa, peraí, eu sou judeu, eu conheço, eu faço parte. Então aqui, ó, para ser considerado um judeu, tinha que ser filho de uma judia, tinha que ser nascido do ventre de uma mulher judia. Então Paulo, ele nasceu numa cidade romana, mas a mãe dele era judia. Então, como ele nasceu de uma mulher judia, ele podia reivindicar, opa, eu sou judeu. Então ele conhecia também, ele viveu a cultura judaica. Aqui eu até anotei, ó, provavelmente a mãe de Saulo era judia, e Paulo, sabendo que uma parte de saduceus e a outra de fariseus, clamou no conselho, homens irmãos, eu sou fariseu. Só um adendo aqui, ó, esse provavelmente a mãe de Saulo era judia, não faz parte do versículo, tá? Como tá junto ali, talvez deu a entender que era o versículo. O versículo de Atos 23, 6 começa, e Paulo sabendo. Então, Paulo, em algum momento, diante dos saduceus e dos fariseus, ele fala assim, eu fui fariseu. Aqui ó, ele fala assim, ó, clamou no conselho, homens e irmãos, eu sou fariseu. 1 Coríntios 10, do 1 ao 4, o versículo que está aqui embaixo, vamos ler. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, Paulo, quando ele lê esse versículo, quando ele fala esse versículo, ele está se colocando. Nossos pais, eu faço parte, eu sei da cultura dos meus pais, eu sei de onde que eu vim, eu conheço a cultura judaica da minha mãe, da família que eu faço parte. E isso faz todo sentido para que aquelas pessoas dessem crédito, dessem ouvido para aquilo que Paulo estava falando. Então, nós vamos entender também, ó, deixa eu ver. Tem algum momento aqui que nós vamos falar sobre Saulo e sobre Paulo. Então, o nome dele, ele reafirma quem ele é. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, neste versículo, quando ele fala, nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, aquele povo, fariseus, saduceus, aquele povo judaico ali, falou, opa, peraí, ele está falando como um dos nossos. Então, ele conhece, ele sabe do que ele está falando. Não é mais um cidadão romano, agora é um cidadão judeu falando para nós. Falando de quem? Falando de Cristo. Então, em todo momento, a gente vai ver que Paulo fala de Cristo, ele está ensinando a Cristo para aqueles que viviam na cultura romana e na cultura judaica. Amém? Está bem clara a aula? Deixa eu só ver o horário, né? Senão, ó,
8h40, vamos correr. Saulo foi criado aos pés de Gamaliel. Atos 22, 3, novamente. Só que eu quero que você se atente aqui no finalzinho. E nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era um rabino, conhecedor da palavra. Então, naquela época, ele era aquele que estudava. Ele era aquele que ia na sinagoga, pegava ali os livros bíblicos, né, a Torá, pegava os escritos bíblicos e estudava. Então, Saulo foi criado aos pés de um rabino muito conhecido naquela época. Aqui eu vou ler, ó, só para a gente entender também. Podemos entender aqui que Paulo, desde muito jovem, já estava se preparando para o Bar Mitzvah. Se eu falar errado, me perdoem. E que quando um judeu atinge a sua maturidade. Aos 12 anos de idade para as meninas, 13 anos de idade para os meninos. Passa a se tornar responsável pelos seus atos, de acordo com a lei judaica. Nesta altura, diz que o menino passa a ser bar mitzvazado, filho do mandamento. Então, aqui, Paulo, é bem provável que ele se achegou, que a sua família colocou ele diante de Gamaliel aos 11 anos, e ele estudou de 11 aos 13 anos a cultura judaica, a Torá, os ensinos, tudo aquilo que o rabino conhecia e eles estudavam. E aos 13 anos, quando completa 13 anos, ele é sabatinado. Ele é sabatinado diante das culturas judaicas. Então, vou dar um exemplo. Não me aprofundei muito, assisti alguns vídeos, mas é como que perguntassem para ele, quem foi Moisés? Ele tinha que responder certo. Se ele respondesse, como aqui na aula, vou dar um exemplo, 75% certo, não quer dizer que é isso, tá? Talvez tinha que responder 100%. A partir dali, ele era considerado filho do mandamento. Então, a partir dali, entendia que ele já era adulto e que ele já era responsável em cumprir a lei judaica. Aqui nós estamos falando de Saulo quando criança. Nós estamos falando daquele que nem imaginava o que Jesus ia fazer na vida dele, o que Deus faria na vida dele. Aqui ó, embaixo eu coloquei também 2 versículos que falam sobre Gamaliel. Atos 5:34 e Atos 22:3, como a gente já leu, está ali em cima. Vou me adiantar aqui, senão daqui a pouco minha esposa começa a olhar para mim aqui, tá? Paulo cumpria o judaísmo. Filipenses 3, do 3 ao 5. Aqui é só para a gente entender durante a passagem, durante as cartas de Paulo, como ele cumpria, como ele vivia o judaísmo. Isso daqui talvez até esteja em uma das próximas aulas. Então, professor, me perdoe. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nós gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então, Paulo, quando ele está discursando aqui, ele está reafirmando que ele é judeu. A circuncisão é cortar o prepúcio, temos crianças aqui? Não. É como se fosse uma operação de fimose, não quer dizer que é a mesma coisa, mas só para vocês entenderem. E ao 8º dia, o judeu cumpre isso até hoje. E Paulo fala, então, quanto mais na carne, eu poderia reivindicar que sou judeu. Ele fala assim, então, aquilo que o judaísmo ensina, eu cumpri. Aquilo que eu fui criado é o que vocês vivem. Nós somos irmãos. E eu estou aqui falando de Cristo. Aqui nós temos... Vou correr, hein? Aqui nós temos Saulo perseguidor. Aqui nós temos 3 versículos onde mostra a história de Saulo antes de encontrar a Deus, antes de ter a visão de Cristo. Atos 7:58 diz assim, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui é quando Estevão, ele é apedrejado, quando ele é levado à morte, quando ele é morto, né? Quando tem o primeiro mártir da história. E a capa de Estevão cai aos pés de Saulo, um perseguidor. Então ele, como se ele entrasse aqui, eu pensei fazer uma pegadinha, alguém entrar batendo ali só para a gente acordar. É como se Saulo entrasse aqui agora e falasse, vocês estão falando desse Cristo e tivesse autoridade para nos levar preso, para nos matar,
para fazer o que ele quisesse. Então esse era Saulo quando perseguidor. Aqui temos mais 2 versículos, não vou ler para me adiantar, mas mostra como ele perseguiu a igreja, como ele acabou com os cristãos, como ele... Aqui tem até o versículo, ó, aqui no cantinho da direita de vocês. E quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Então, quando apresentava algum cristão, ele falava, é isso aí, pode matar. Está falando de um Cristo que eu não conheço. Por quê? Porque ele estudou o judaísmo e não acreditavam, alguns judeus, né, não acreditam até hoje que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Me adiantando aqui, a conversão de Saulo está em Atos 9, do 3 ao 5. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões é como se tivesse uma madeira, na ponta dessa madeira tem um ferro, uma ponta de lança, né, eles usam isso para conduzir os bois. Então é como se ele estivesse falando para Saulo aqui, duro é você ficar querendo lutar contra Cristo, contra a minha presença, contra aquele que estou te encontrando. Então, um ditado hoje é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca. Você sabe que o caminho não é esse, mas você continua fazendo. Era o que Paulo estava fazendo aqui. Só um adendo aqui, eu não vou me estender muito. O Senhor chama Ananias para ir até Saulo e orar por ele. Então, assim, quero trazer isso para a sua vida. Imagine Deus te chamando hoje, te desse em visão, falar assim, ó, vai até essa pessoa, que ela é um instrumento fundamental para mim. O que você faria? Ah, Jesus, ele está matando, ele está prendendo, se eu for lá, ele vai saber que eu sou cristão, vai me descobrir, vai acabar com a minha vida. E aqui, Ananias, eu só quero trazer que ele é tão importante, porque nós muitas vezes conhecemos todo o ministério de Paulo, mas nós não lembramos daquele que foi usado como instrumento para ir levar uma oração. E essa pode ser as nossas vidas, tá? Muitas vezes Deus está usando a gente para falar com uma pessoa que talvez vai ter um ministério maior, vai salvar mais vidas, vai alcançar mais pessoas. Mas Ananias é tão importante quanto Paulo. Vou me adiantar aqui, ó. Aqui é o caminho que Paulo estava indo, então ele saiu de Jerusalém e foi para Damasco. Quando a gente lê o versículo aqui em cima, diz assim, ó, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, então Saulo estava em Jerusalém, que é aqui embaixo, e foi para Damasco. Para Damasco fazer o quê? Prender cristão, matar cristão, perseguir a igreja. Perseguir, naquela época, os discípulos eram chamados aqueles do caminho. Então, como se falasse, vou perseguir os evangelhos, vou perseguir os cristãos. Naquela época era aqueles do caminho. Aqui nós temos a conversão de Saulo. Eu quis trazer porque, para mim, ressaltou, estudando, pesquisando, eu entendi que Saulo, ele viu a Cristo e ouviu as suas palavras. Só que aqui no versículo, ó, vou voltar um pouquinho, na segunda linha, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia. No versículo aqui só fala que Saulo ainda, ouviu a Cristo. E aqui nós temos outros 2 versículos onde Paulo, mais para frente, ele fala que ele viu a Cristo. Então, isso é a curiosidade que a gente vai aprendendo, estudando a Bíblia, além do que a gente lê. Eu preciso ler 5 versículos hoje, 5 capítulos, aí você lê do começo ao fim, não se atentou, não se aprofundou em nenhum deles. Então, em Atos 9:1, Paulo diz assim, ó, não sou eu o apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Aqui ele não está falando que ele só ouviu, ele está falando que ele viu a face de Cristo. 1 Coríntios 15:8 diz assim, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Então, Paulo aqui está reafirmando que ele viu a face de Cristo, que ele viu a Cristo, a quem transformou a vida dele. Vou me adiantar. Qual o horário aqui? 10:50. 9 horas a gente para, tá? De perseguidor para pregador. Aqui nós temos, ó, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Isso está em Gálatas 1, 17 ao 18.
eu nunca tinha me atentado que Paulo, nunca me surgiu essa dúvida. Será que depois que Paulo encontrou a Cristo, ele ficou 3 dias ali sem ver, sem enxergar? Ananias foi até ele já saiu dali pregando a palavra de Deus? O que aconteceu? E aqui nesse versículo, no livro de Gálatas, fala assim, ó, depois, passados 3 anos, então ele se retirou para a Arábia, ficou ali estudando, orando. Ele demorou 3 anos daquele dia que Ananias foi até ele para ele começar a pregar a Cristo. Isso para mim ressaltou, é uma coisa que eu já tinha lido o livro de Atos, conhecia a história de Paulo, mas nunca tinha me atentado. Então aí entra a questão quando é estudo. A gente começa a ver algumas coisas, falou, opa, peraí, onde que está isso? Em qual outra referência que fala? Onde isso se reafirma? E aqui, ó, em Atos 9, 26 e 27, os discípulos não acreditam na mudança de Paulo. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor, e lhe falara, e como em Damasco falar ousadamente no nome de Jesus. Então, alguns aqui é líder de célula, no curso da série foi usado até esse exemplo, eu quero trazer. Quem aqui é líder de célula? Ou quem vai em uma célula? Mais fácil, né? Quem vai é como quando você está lá na célula, chega alguém e dá um testemunho. E eu falo por experiência própria, uma vez nós tínhamos célula em casa, nossa primeira célula, chegou um irmãozinho lá e falou assim, então, eu queria dar um testemunho, Jesus me salvou, eu matei um monte, a gente. Eu lembro, se eu não me engano, meu sobrinho estava do lado, não foi? Meu sobrinho, hoje com 11 anos, ele olhou assim, ó. Todo mundo acho que conseguiu se controlar, foi o Wallace? Foi o meu cunhado aqui, a minha esposa está me lembrando. Meu cunhado olhou assim e falou assim, tipo, a gente ainda conseguiu se manter ali, peraí. Então, assim, Saulo chegou diante dos discípulos e muitos não acreditaram, na verdade todos, a não ser Barnabé, que tinha visto e presenciado o que ele estava fazendo já em Jerusalém. Jerusalém? Vamos lá, cadê? E Barnabé, tomando consigo, trouxe os apóstolos e contou o que ele fazia no caminho que vira ao Senhor. Aqui em cima, aqui, ó, em Jerusalém. Então Barnabé fala assim, poxa, eu estou vendo ele pregar a Cristo, eu estou vendo a mudança nele. Antes ele vinha, perseguia, matava, prendia, agora não, agora ele está falando desse mesmo Cristo. Vamos acreditar, vamos caminhar com ele. Mesmo assim, os discípulos não acreditaram, ficaram na dúvida. E aqui, ó, nós temos a mudança de Saulo para Paulo. Saulo, nome hebraico, e Paulo é um nome romano. Começou a usar o nome romano para se identificar com os gentios. E a escolha de usar seu nome romano mostra o seu chamado. Então, o chamado de Saulo aqui, de Paulo, é para falar para os gentios. Gentios é o povo que não é judeu. Então, se você não nasceu de uma mãe judia, você é considerado um gentio. Então, aquele que é nascido de uma mãe judia é judeu. Ah, mas eu nasci no Brasil, minha mãe, sei lá, minha avó saiu de Israel, veio para o Brasil, minha mãe... Se você é filho de uma judia, você é considerado judeu. Se não, acredito que muitos aqui, nós somos considerados de gentil. E Paulo foi chamado para esses. O ministério de Paulo é para esses. Então, a mudança de nome não aconteceu por Deus. Nós não temos nenhum registro dessa mudança de nome. Paulo começou a falar assim, poxa, eu estou falando aqui para os romanos, e eles não estão me dando crédito. Por quê? Porque o meu nome Saulo remete ao hebraico, remete ao judaísmo. Então, para que eles não me identifiquem como judeu, eu vou usar o meu nome, que é o mesmo nome, Paulo, para que eles me identifiquem. Então, vou dar um exemplo, meu nome é Paulo, como se eu chegasse nos Estados Unidos, meu nome é Paul, não é mais Paulo. Paulo é no Brasil, Paulo é em Portugal. Amém? Que tem essa língua. Então, nos Estados Unidos, vamos chamar de Paul. Ah, como é que você chama? Paul. Foi como Paulo começou a se apresentar. Qual que é o seu nome? Paulo, Paulo, Paulo. Para quê? Para que vocês me identifiquem como um cidadão romano. E aqui, ó, Romanos 11, 13. Dirijo-me a vós outro que sois gentil, visto, pois, que eu sou apóstolo do gentil, glorifico o meu ministério. Aqui Paulo está reafirmando que o ministério dele era falar de Cristo para aquele povo que não era judeu. Aqui eu coloquei, ó, trouxe quantas vezes Paulo foi preso. Agora daqui para frente a gente só vai falar sobre Paulo. Deixa eu olhar mais 5 minutinhos. Aqui tem as 10 prisões que Paulo teve. Então,
que gere a curiosidade em você, em Atos 16, depois pega na aula, no vídeo, e começa a ler as prisões de Paulo. Muitas delas têm milagre, têm conversão, têm transformações. Então, aqui eu citei 10 prisões, acredito que são as 10, mas se tiver mais, me perdoem, tá? Não achei nesta leitura. Paulo foi preso 10 vezes, então, vamos lá. Paulo escreveu 13 cartas, que são as 13 aulas que nós teremos. Vou me adiantar. Aqui uma pausa para o café, em 10 minutinhos nós voltamos, amém? Glória a Deus. Volta um. Segunda parte. Tá legal o áudio aí, Du? Agora nós vamos falar sobre o livro de Atos. No final eu volto o QR Code se alguém precisar ler, tá? Agora nós vamos falar sobre o livro de Atos. O autor do livro, quem estiver pegando um cafezinho, quem estiver com sono, pegue 2 cafezinhos, amém? Acabou o café? Faltou fé, né? A próxima aula nós vamos trazer mais café, então. Amém. E aí, se cada um trouxer uma pessoa, então vai ser lá embaixo, vai ter que ter mais café ainda. Nós vamos falar sobre o livro de Atos. O livro de Atos ele é escrito por Lucas. Porém, não existe uma afirmação de que Lucas escreveu o livro. Então, algumas cartas a gente vai ver. Eu, Paulo, estava na cidade, dando um exemplo. No livro de Atos não tem uma menção que é Lucas. Porém, o entendimento, a escrita, a forma, algumas características, entende-se que é igual o livro de Lucas, que foi o mesmo autor. Tá? Então, aqui ó, em Atos 1:8 diz assim. Cadê? Aqui ainda não é o versículo, né? Calma aí. Lucas relatou a Jesus. Então, o comecinho aqui, ó. O livro de Atos é uma história cuidadosa do desenvolvimento da igreja primitiva. O livro apresentou detalhes políticos e geográficos. Isso talvez aqui é insignificante para a gente, mas quando você faz um estudo, você consegue identificar, você consegue... Poxa, então deixa eu entender aqui o que é político. O que está sendo falado de uma forma política para ele até mesmo ter autoridade, autonomia para continuar dali para frente. Por que ele está trazendo algumas cidades? Então, quando a gente vai estudar, opa, esse versículo aqui é algo geográfico. Olha, aqui Paulo está brigando, mencionando, lutando, e ele traz uma história geográfica, o nome de uma cidade. Então, quando a gente vai fazer um estudo, isso é importante. Talvez lendo capítulo por capítulo, eu preciso ler 5 capítulos hoje, seja para a gente insignificante. Então aqui, ó, Lucas relatou a vida de Jesus até o momento da ascensão. Resume o tema geral de Atos da seguinte forma: o Senhor irá difundir a sua obra em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Então aqui Lucas, ele, com um dos primeiros versículos, ele está reafirmando aquilo que vai acontecer, que o Senhor irá difundir a sua obra em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O livro é chamado de Atos dos Apóstolos, mas Lucas esboça apenas os ministérios de Pedro, ele ressalta mais, tá? Tem outros discípulos, mas é o que ele mais traz como evidência, ou o que mais tem. Ele traz o ministério de Pedro, dos capítulos 1 ao 12, e aí dentro desse, acho que capítulo 8, se eu não me engano, tem alguns outros discípulos, uma outra obra, mas são coisas pequenas. E dos capítulos 13 ao 28, alguns têm detectado em Lucas a intenção de defender o cristianismo, ou de demonstrar que este não representava uma ameaça ao Império Romano. O livro de Atos é um mapa do progresso da igreja pelo mundo antigo, mostrando o surgimento da presente era. Então, como nós tínhamos mencionado, aqui quando ele menciona que não é uma ameaça para o Império Romano, ele está, alguns versículos, ele traz alguma clareza, ele menciona, por quê? Calma, fiquem tranquilos, nós só queremos falar de Cristo, nós não queremos o governo, não queremos autoridade. Então, isso aqui é muito importante, porque muitas vezes a gente lê e fala, mas esse versículo aqui, o que tem a ver esse trechinho? Quando a gente entende a autoria, o porquê, o sentido, a característica, opa, então acho que esse versículo aqui, ele está falando para a autoridade romana não ter medo, que Paulo está apenas falando de Cristo, e aí os romanos, por que eles perseguem os cristãos? Porque eles tinham medo de perder a autoridade,
de perder o lugar de destaque, de perder o governo, de perder o controle da cidade. Então aqui Lucas, em alguns versículos, ele ressalta que ele não quer, que não representa uma ameaça para o Império Romano. Só para a gente entender um pouquinho sobre o livro. Cadê aqui? Ó? Você já tinha falado. Livro de Atos. Podemos dividir o livro em 3 períodos distintos. A igreja primitiva, estabelecimento da igreja em Jerusalém, do Atos 1:1 ao capítulo 8:1. A duração dessas primeiras cartas tem duração de 7 anos. O principal líder que escreveu essas cartas é Pedro e acontece na cidade de Jerusalém. O segundo período é o período de transição. A igreja já começa a se expandir devido à perseguição, indo pelas regiões da Judéia, Samaria, Cesareia e Antioquia. E aqui tem os de Atos 8 ao capítulo 12. A duração desse tempo, dessas cartas, desses versículos, é duração de 10 anos. Tem também como líder Pedro. Aqui eu agora fiquei na dúvida se é líder Pedro, porque... não, é líder Pedro, porque Paulo começa a partir do capítulo 13. E acontece na cidade de Samaria, Jope, Cesareia e Antioquia. A terceira parte da carta de Atos é a expansão da igreja. Aqui se inicia a palavra profética de Jesus até os confins da terra. O evangelho passa para um novo patamar de crescimento, alcançando nações mais distintas, de Atos 13 ao capítulo 28. A duração desses capítulos são 16 anos, principal líder Paulo. Aconteceu nas cidades Antioquia, Filipos, Corintos, Atenas, Éfeso, Roma e etc. Amém? Estão anotando? Podemos passar. Depois vocês pegam no vídeo, amém? Então a gente para. Aqui nós vamos começar a falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Aconteceu aqui no livro de Atos 13 e se deu por volta do ano 46 ao 48 depois de Cristo. O ponto de partida foi Antioquia, mas a concentração foi na ilha de Chipre. Aqui nós temos, isso é legal também pesquisar, e eu falo isso até, ressaltou muito a minha leitura. Então, quando eu estava lendo lá, pelo menos a minha Bíblia lá tem lá, primeira viagem missionária de Paulo. E quando eu fui buscar esse mapa, eu conseguia ler o versículo e ir entendendo as cidades que ele estava passando. Amém? Então, assim, isso para mim, pelo menos, ressaltou muito mais o entendimento de cada versículo, de cada cidade ali que ele está fazendo as obras. Aqui nós temos alguns acontecimentos. Então aqui nós temos alguns acontecimentos que marcaram essa viagem. Um encontro com um feiticeiro, está em Atos 13. João Marcos abandona a equipe, aqui está em Atos 13. Quem é João Marcos? João Marcos é um dos discípulos. Amém? Em certo momento ele está acompanhando o apóstolo Paulo, e aí ele fala assim, poxa, vocês vão para outra cidade, eu não vou mais. Vou voltar para Jerusalém. Então aqui nós temos também alguns que sigam vocês até aqui eu servi, até aqui eu queria estar com vocês, agora eu já não quero participar mais. Teve até assistindo a aula que nós tivemos lá na sede, o professor lá, ele até menciona, mas por que João Marcos ele volta aqui? Então, a gente muitas vezes quer olhar de uma forma espiritual. Não, porque o apóstolo Paulo levava todo mundo para ser um intercessor, para orar, para fazer a obra com ele. Não, tinha alguns que estavam caminhando com eles para fazer comida, para acompanhar. Então, eu falo isso porque eu só tinha o entendimento, não, os discípulos eram todos homens cheios do Espírito Santo, todo mundo estava indo na mesma missão. Talvez aqui, usando até o termo que o professor na sede usou, talvez João Marcos falou, vocês me trouxeram para cá para ficar cozinhando, vou voltar. Então, assim, tem muitas coisas que a gente estudando, buscando, a gente falou, opa, peraí. Puxa, eu pensava dessa forma, eu entendi. Olha, para mim era uma verdade tão grande dessa forma, talvez não é assim. Aqui, em Atos 13, Paulo prega o seu testemunho. Aqui eu estou só destrinchando o que acontece nos versículos, tá? Paulo e Barnabé são idolatrados, que é um pouco do que a gente já leu em alguns slides antes. Paulo é apedrejado e a igreja da província da Galácia são plantadas. Paulo fortalece os discípulos, exortando a permanecer firmes na fé. Então aqui, quando a gente também pega os capítulos, os versículos, e começa a pontuar o que aconteceu, a gente consegue até olhar para as cartas, vou dar um exemplo, para a carta de Atos e falar, puxa, olha, Paulo, ele fortaleceu as igrejas, ele fortaleceu os discípulos. Puxa, olha como é que ele não só saiu pregando o evangelho, ele se preocupou
também em fortalecer os discípulos, em cuidar das igrejas. Tem uma das cartas missionárias que Paulo ele volta visitando as igrejas que ele já passou. Não me lembro se é a segunda ou terceira, da visão me ajuda? Não lembro? Aí, ó. Perdão. Então, assim, tem uma das cartas que ele volta, vamos voltar nas cidades que nós já passamos pregando o evangelho. Então, aqui é a primeira viagem missionária, mapa da primeira viagem missionária. Aqui nós vamos falar da segunda viagem missionária de Paulo. A segunda viagem está em Atos 15, 36, a capítulo 18 ao versículo 23, que se deu por volta dos anos 49 a 52 depois de Cristo. O propósito foi visitar as igrejas já implantadas, como eu mencionei, mas houve um desentendimento de Paulo e Barnabé, e Paulo seguiu a viagem com Silas. Não vou me aprofundar aqui, mas vale a pena a gente pegar esses versículos, pegar a Bíblia e falar, poxa, qual desentendimento aconteceu aqui? Amém? Então aqui, vou até trazer para a gente. Se eu não me engano, Barnabé quer levar de novo para visitar as igrejas. Era Marcos? João Marcos. Aqui, ele quer levar João Marcos de novo para visitar as igrejas. E o apóstolo Paulo fala assim, não, mas ele voltou para trás, então não faz sentido a gente chamar ele de novo para continuar a missão. E ali existe um desentendimento, então só para explicar, eles brigaram, saíram na faca, o que aconteceu? Não, só houve um desentendimento, Paulo chama Silas e faz a segunda viagem missionária. E Barnabé ele vai para outro lado, continuando pregando a palavra do Senhor. Alguns pontos aqui marcam essa viagem. Paulo se separa de Barnabé. Timóteo e Paulo se conhecem. Paulo e Silas cantam na prisão. Então aqui tem um momento que eles são presos e aí eles estão lá adorando, glorificando o nome do Senhor, clamando. Aqui nós temos aqui, um terremoto abriu as portas da cela. Paulo e Silas, eles não fogem. Isso aqui é algo legal. E em seguida tem a conversão do carcereiro. Então imagina você está preso. Você saiu pregando o evangelho, você foi para outra cidade, para outro bairro e você é preso. E aí durante aquela noite tem um terremoto e as portas se abrem. Se as portas se abrem, eu vou ter total entendimento que é o Senhor me dando livramento, vou embora. E Paulo e Silas não, eles ficam na prisão, eles ficam ali, o carcereiro, ele olha e fala assim, poxa, vou me matar, vou acabar com a minha vida, porque se eu deixei a única tarefa que eu tinha era manter esses homens presos, e eles fugiram, acabou com a minha vida. Se eu não me matar agora, vão fazer isso depois. E aí Paulo vendo isso, ele falou, opa, peraí, estamos aqui. Nada aconteceu. E eu estou trazendo isso porque, assim, se eu estou preso e a cela se abre, eu vou fugir. E Saulo fica, ele livra a vida desse carcereiro da morte e ainda mais. Esse carcereiro leva ele para a família dele para falar da obra de Cristo. Então ele ainda converte a família desse carcereiro. Então, novamente, isso para mim é legal. Novamente, a cela se abriu, eu fujo. E Saulo entende, fica preso e tem um propósito. Algo além acontece ainda ali. Deixa eu só ver aqui. Aqui eu quero só trazer um exemplo também, né? Como que Paulo pregava? Ele pregava com a vida dele. Muitas vezes a gente acha que para pregar a gente tem que estar aqui na frente. Eu tenho que ter um momento ali no púlpito, eu tenho que ter oportunidade de ministrar um culto. Não, Paulo pregava com a vida dele. Ele ia para a cidade, ele procurava a sinagoga, ele falava daquilo que ele estava vivendo, da obra de Cristo que ele estava vivendo, daquilo que ele vivenciou. Ele era preso ele também pregava. Não, então agora eu quero que você venha jantar na minha casa. Ali ele também pregava e falava de Cristo. Então Paulo pregava com a vida dele. Trazendo para os dias de hoje, como que a gente pode pregar? Nosso trabalho. Com um amigo, poxa, eu estou com uma dificuldade. Poxa, calma aí, então, peraí. Muitas vezes a gente acha, não, para mim pregar, para mim fazer algo, eu tenho que ser igual o apóstolo Paulo, ser enviado. Não, você precisa pregar com a sua vida. Então, se hoje você sair daqui e pegar um ônibus e a pessoa falar, que cansaço, talvez ali é uma oportunidade para você falar de Cristo. Você vai, puxa, eu passo todo dia na portaria do meu prédio, nunca parei para falar ali com o zelador, talvez ali é uma oportunidade para você pregar a Cristo. Qual? Porteiro, zelador, porteira, quem seja, amém? Então, só ressaltando aqui, Paulo pregava com a vida dele, ele pregava onde ele estava, tá? Aqui nós temos o mapa da segunda viagem, aqui já é uma viagem um pouquinho mais extensa, não vou me atentar aqui, depois fica a curiosidade de vocês para pegar os versículos, ler e entender cada cidade, o que aconteceu. A terceira viagem missionária, deixa eu só olhar o horário aqui, peraí. A terceira viagem missionária está registrada no livro de Atos,
do capítulo 28 ao 21, se deu por volta de 49 a 52 depois de Cristo, atravessando toda a região da galáxia, Frígia, foi-se em direção à Ásia, chegando em sua principal cidade, que era Éfeso. E ali também tem a carta. Alguns dos pontos marcaram essa viagem. Paulo batiza alguns discípulos com o Espírito Santo. Então ali tinha discípulos pregando a Cristo, falando de Cristo, e Paulo chega ali e fala: mas vocês conhecem o Espírito Santo? E os discípulos falam: não conhecemos, não ouvimos, o que é isso? E aí Paulo menciona para eles sobre o Espírito Santo, e o Espírito Santo batiza eles ali. Então, só para a gente entender aqui, é como se Paulo chegasse aqui e nos ensinasse algo que a gente nunca tivesse ouvido falar. E a partir dali, aquilo faz todo sentido para a gente. Entendemos que Deus tem isso, que tem como esse ensinamento, como esse poder para as nossas vidas. Aqui nós temos, ó, Deus fazia milagre pelas mãos de Paulo. Paulo ressuscita um Eutico. O Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, aqui no versículo 20, Paulo sabe aquilo que ele estava por passar. Ele reafirma, ele está mencionando aquilo que ele viria a passar. O Espírito Santo está me levando de cidade em cidade. Ele já me declarou que cadeias e tribulações me virão. Se alguém virasse para a gente aqui, você vem no culto, alguém é usado pelo Espírito Santo para falar: irmãozinho, sua caminhada não vai ser tão fácil como você quer, não. Como que a gente ia reagir? Ah, não, então se eu continuar pregando a Cristo, minha caminhada não vai ser fácil, deixa eu mudar. Entendeu? Deixa eu parar aqui, opa, peraí. E o que Paulo faz? Ele retrocede ou ele continua? Ele continua. Então aqui nós precisamos entender que talvez a caminhada muitas vezes não vai ser fácil, mas a caminhada com Cristo é certa e é melhor. Amém? Paulo estava pronto para morrer por Cristo. Muitas vezes a gente não quer passar dificuldade, quanto mais morrer por Cristo. Amém? Eu estou trazendo isso, né? No comecinho até ia brincar, o Lê falou aqui, né? Paulo, carequinha, parece a Cristo. Se a gente se parecer 1%, não com a fisionomia, mas com as obras de Paulo, acho que a gente já vai ter feito muita coisa. Né? E olha que talvez fazer 1%, talvez eu falo por mim, talvez eu não consiga isso. Mas que a gente venha a ler as cartas, a participar das aulas e falar: cara, eu preciso viver desta forma. Então, tenho falado isso para minha esposa: vamos lá, tem que fazer, tamo junto, vamos para frente, porque muitas vezes a gente vê as dificuldades, vê as lutas e quer parar. Ah, não, mas estou cansado do trabalho, eu sei que todo mundo vê aqui do trabalho, segunda-feira, mas se a gente olhar aqui para aquilo que Paulo fez e falar: cara, eu preciso fazer mais, acho que quando a gente se encontrar com o Senhor, ele vai se agradar das nossas vidas. Próximo aqui, nós temos um mapa aqui, ó, da próxima viagem. Ele sai daqui da Antioquia, vai subindo e termina aqui embaixo, ó, na cidade de Tiro, Cesareia e Jerusalém. Não vou me adiantar aqui. Quarta viagem missionária de Paulo. A Bíblia não fala sobre a quarta viagem, mas fala sobre a viagem para Roma, que aí se entende que é a quarta viagem. Quando ele foi preso em Jerusalém, logo foi transferido para Cesareia. Ali ele ficou 2 anos preso devido à sua cidadania romana. Ele apelou para ser julgado por César, tendo sido escoltado para Roma, somando a sua quarta viagem. Então, quando ele foi preso, ele reivindicou a cidadania dele. Falou: pô, eu estou aqui 2 anos, eu quero ir lá para César, certo? César, e lá eu me resolvo com ele. E aí ele é levado de barco para a cidade de Roma. Aí se entende que é a quarta viagem missionária dele. Então ele estava preso, foi escoltado para a cidade de Roma por barco, e aí no barco acontecem algumas coisas. Ó. O que marcou essa viagem na vida de Paulo foi o enfrentamento da tempestade em alto mar. Então ele estava voltando, ele estava preso, ele estava sendo escoltado. E aí no alto mar acontece um monte de coisas, e ali o que acontece? Ele prega a Cristo, ele fala de Cristo. Ele fala: calma, cidadãos, vocês não vão padecer, porque é necessário que eu chegue do outro lado, porque Cristo tem uma obra a se realizar. E quando ele chega diante de César também, ele é levado ali para falar de Cristo. Então Paulo pregava com a vida dele: estou preso, estou pregando, estou trabalhando, estou pregando, está difícil, estou pregando, está tranquilo, estou pregando. Que a gente aprenda, deixa eu ver aqui, já tinha falado, aqui é o mapa da viagem para Roma, que ele sai de Jerusalém e vai lá para Roma,
onde era a cidade que ele reivindicou. Chegando ao fim aqui, nós temos a morte de Paulo. Agora aqui eu vou ler, porque é um trecho bem extenso, isso não é Bíblia, tá? Isso não está na Bíblia. A Bíblia, até, se eu não estiver enganado, me corrijam os professores aí, a Bíblia não relata sobre a morte de Paulo, tá? Mas aqui a gente entende, tem estudos, alguns historiadores, que tem todo esse escrito para que a gente venha aprender. Em 64 depois de Cristo, houve um grande incêndio na cidade de Roma, que atingiu a maior parte das zonas da cidade. De acordo com o historiador Tácito, depois de alguns desdobramentos, o próprio imperador Nero passou a ser acusado de ter incendiado a cidade. Então, numa manobra para desviar o foco das acusações sobre sua pessoa, Nero rapidamente tratou de acusar os cristãos desse crime, desencadeando uma perseguição que resultou em muitos mártires. Alguns estudiosos acreditam que Nero enxergou nos cristãos as pessoas perfeitas para serem responsabilizados pelo que havia acontecido. Isso porque os cristãos tinham uma reputação ruim para os romanos. Além disso, parece que as zonas que sofreram menos com o incêndio foram aquelas que eram habitadas por muitos cristãos. Nessa perseguição sob Nero, muitos cristãos foram presos, torturados e mortos, das mais diversas formas. Uns eram crucificados, outros eram lançados nas arenas, comidos por feras, incendiados como tochas para iluminar a noite da cidade, e ainda outros eram decapitados. Então, por volta de 67 depois de Cristo, o apóstolo Paulo novamente foi preso. Aqui nós vamos ter um versículo. Ó. Foi durante essa última prisão que Paulo escreveu a sua última carta para Timóteo. Aqui começa o versículo. Dessa vez, no entanto, Paulo estava convicto de que não escaparia com vida. Ele tinha certeza que havia combatido o bom combate e terminando a carreira e guardado a fé. Isso está em 2 Timóteo 4:6. Então aqui Paulo preso, ele tem certeza que os dias dele está chegando, que o fim da vida dele está próximo. Assim, a tradição cristã afirma que Paulo foi sentenciado por Nero à pena de morte, por decapitação junto à estrada de Roma para Ostia. Essa forma de execução, obviamente, estava relacionado ao fato de que ele era também um cidadão romano. Caso contrário, provavelmente Paulo teria recebido uma execução mais cruel e humilhante. Como ele era cidadão romano, se entende que apenas, tá? Simples assim, cortaram a cabeça dele. Apóstolo Pedro, nós vamos ler aqui, não vou nem me estender mais, apóstolo Pedro ele foi crucificado e ele pediu, já tinha visto dessa forma, acredito que ele pediu para ser de cabeça para baixo para que ele não morresse igual a Cristo. Então Paulo teria uma morte talvez muito pior do que simplesmente cortarem a cabeça dele. Então, aqui ele reivindica como ele era um cidadão romano, pegaram leve com ele. Vou dar um exemplo, uma das mortes que Roma tinha. Então, vou dar um exemplo. Você era um cristão, você aprontou. Eles pegariam um familiar seu, torturaria ele até ele praticamente vir a morrer e deixaria ele do seu lado. E a sua morte seria ver aquela pessoa a morrer. Então, assim, a sua morte era o tempo que você ia aguentar aquela pessoa, o seu familiar, alguém que você amava, do seu lado, praticamente morto, esquartejado ali, agonizando. E muitas vezes, se você não morresse ali naquele momento, você ficava ou doido, ou você saía dali e se matava. Então, essa era como que os romanos tratavam o povo daquela época, como que eles tratavam os cristãos. Então, olha na época onde Paulo pregou, onde ele foi levantado, usado por Deus, o que acontecia. Duro, né? Aqui tem algumas perguntas, e aí já encerrando. Quem lembra? Paulo era um cidadão judeu ou romano? Os dois, né? Glória a Deus, isso aí. Quantas cartas Paulo escreveu? Fácil essa, né? Como Paulo pregava, por onde passava? Como que nós podemos pregar por onde a gente passa? Amém. Paulo pôs fogo em Roma? Isso aí, foram acusados. Próxima aula fica a leitura para nós. A gente quer que cada aula vocês já comecem a ler a próxima
Opa, próxima é a aula de Gálatas, eu ia falar aula de Atos, não. Próxima aula é o livro de Gálatas, então que vocês possam ler, para que vocês venham até para a próxima aula já com dúvidas, com mais entendimento, conhecimento. Alguém tem alguma dúvida? Marcos e João Marcos são a mesma pessoa? Não sei te dizer, mas acredito que não. Marcos e João Marcos é a mesma pessoa? É? Aí, ó. É a mesma pessoa. Vem aqui, chega aí, Davizão. Fala aí, pode falar daqui que o áudio depois vai captar lá. Tá. É bem interessante isso. Na hora que você falou, eu lembrei o que acontece. Marcos, ele vai ter todo esse problema com Paulo, Paulo vai rejeitá-lo ali naquele momento, ele vai seguir com Barnabé e ele encontra Pedro. E ele tem todo esse processo junto com Pedro e ele vai escrever o Evangelho de Marcos. Com o tempo, Paulo, numa das cartas, ele vai voltar o diálogo com João Marcos, e o que a gente aprende com isso é isso. Mesmo que a gente possa ser rejeitado no começo da nossa caminhada, a gente pode ter um grande significado para a obra de Deus. Porque a obra do texto de Marcos vai ser o primeiro evangelho a ser escrito, e ele vai ser um texto que vai ser base para os outros 3 evangelhos, para os 2 evangelhos sinóticos. Então a figura de João Marcos é muito importante, mesmo tendo sido rejeitado por Paulo. Glória a Deus. Todo mundo entendeu e ouviu? Sim. Mais perguntas? Davizão, fica aqui do meu lado já, pô. Alguém tem mais alguma dúvida? Davi quer acrescentar algo que a gente possa aprender? Davizão sabe muito, hein, gente? Se quiser. Fala aí, ó. Opa, temos tempo. Aí você fala. Tá. Segura isso. Pensa aí, hein? Quem tiver dúvidas, se o Davizão não respondeu, o Saulinho vem aqui ajudar a gente. Tomara que eu não consiga responder. Deixa eu só É fechar bem aqui, vai ficar interessante mais você fácil. ver, você assistir a aula dos outros, porque aí você começa a lembrar de coisas e vai colocando. Eu anotei algumas coisas aqui, vou tentar ser o mais breve possível, mas vamos lá. Alguns pontos que eu acho bem interessante dentro dessa aula. Primeiro, a formação da igreja, né? A formação da igreja, quando a gente vê a constituição da igreja no Atos 2, esse para mim é o ponto mais importante no texto de Atos. O que acontece ali? Você tem a presença do Espírito Santo vindo e descendo sobre toda a carne, por isso que a gente está dentro desse momento aqui, lembrando do que essas pessoas viveram naquele momento. O que muita gente não consegue ou ainda não passa para a gente é que naquele momento é constituída a casa de Deus dentro da terra. Como que a gente pode entender isso? Muitas das vezes eu olhava o texto de Atos 2 e começava a ver essas figuras de descendo chamas de fogo na cabeça das pessoas, a gente não entendia o porquê e para que isso acontecia. Ah, então eles foram batizados com fogo, o que isso significa? Quando a gente vai ver uma das literaturas que não estão na Bíblia, mas ela nos ajuda a entender um pouco melhor, é que as paredes da casa de Deus nos céus, essas paredes têm a constituição como chamas de fogo. Então, quando a gente lê Atos 2, é literalmente Deus construindo o seu tabernáculo aqui na terra e colocando a presença dele novamente aqui na terra no meio de nós. Então, se nós estamos hoje aqui dentro, nós fazemos parte, então, dessas paredinhas, desses alicerces, desses tijolinhos da casa de Deus, e por isso temos a presença de Deus na nossa vida. Eu acho que esse ponto é muito importante e muito interessante. Um outro ponto que eu achei muito legal que você lançou é a questão do Espírito Santo na vida dos gentios. Quando a gente vê no Atos capítulo 6, um pouquinho antes, a gente vê esse Espírito Santo indo para a vida dos gentios. Quando a gente vê no Primeiro Testamento, o Espírito Santo só descia na vida dos profetas, só na vida dos reis, só descia na vida do sacerdote, e por causa disso eles faziam todas as ações que eles foram fazendo, né? Quando a gente vê Atos 2, a gente percebe que Deus não escolheu simplesmente uma linhagem sacerdotal, mas Ele me escolheu e te escolheu para fazer parte desse povo e ser presença de Deus dentro da terra, com o Espírito Santo fazendo toda essa obra de salvação para toda a humanidade. E isso para a gente é muito importante, porque essa aula não teria significado, não teria necessidade nenhuma se não fosse para a gente reafirmar que o Espírito Santo está aqui dentro e nós somos mãos de Deus levando essa salvação e libertação para toda essa humanidade. Outro ponto que é muito importante a gente entender é o nome de Saulo, que você lançou. Eu falei, nossa, que legal. Nome de Saulo. O que significa Saulo? Quando a gente vê lá no Velho Testamento, a gente vê Saul. Então, Saulo vai ser Saul, né? Então, é uma outra forma de você dizer o nome de Saul. O que é interessante dentro desse ponto?
A gente vê que Saul caiu, pecou, foi rejeitado e ele ouviu: obediência quero e não sacrifício. Quando a gente olha para Paulo, no caso Saulo, esse sujeito ele perdeu tudo, toda a riqueza, mas na caminhada dele ele seguiu como um sujeito que obedeceu a Deus. Então, se na primeira vez, o primeiro Saul, ele teve uma queda, ele caiu, quando a gente olha para Paulo, a gente vê que Deus não abandona porque alguma coisa aconteceu errado, mas ele pega de novo, refaz, reconstrói e faz com que isso seja bênção. Então, quando a gente olha para a nossa vida, eu posso olhar lá atrás e ver que o Davizinho naquela época era muito bom, né? Mas Deus me pegou e colocou aqui na tua frente para falar: nós somos pessoas restauradas por Deus. Vou parar, tá bom? Já falamos do João Marcos. E o outro ponto... O último ponto já para eu entregar o microfone é o quê? Atos 15, que chama bastante atenção. Quando a gente lê o Atos 15, a gente percebe que, mesmo nós, sendo gentios, sendo não aceitos pelo povo de Israel, Deus veio e falou: eu não quero salvar um único povo, eu não quero salvar uma única família, eu quero trazer salvação para toda a humanidade. Então, nessa noite, a gente está olhando para o Atos 12, para o Atos 15, a gente está lendo o Evangelho de Atos, o Evangelho de Lucas e o texto de Atos, simplesmente para afirmar que Deus, ele veio para a Terra para me salvar, para te salvar e nos usar para salvar toda essa humanidade. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Dúvidas? Dúvidas? Quem tem? Vem aqui, pergunta aqui. Olha aí, Davizão. Quem tem dúvidas, Érico? Mais alguém? Não? Não? Então, encerramos aqui. Terminamos antes do horário.